por gentileza? Eu quero que os irmãos tenham aí, eu fiz um quadro comparativo, como que nós diferenciamos o Pentecostes do judeu, tá bom? Pentecostes é algo muito relevante para o judeu, mas nós temos alguns diferenciais em relação ao que ele pensa sobre o Pentecostes, e isso é muito importante, Nós estamos na página 180, né, da nossa apostila aí, vamos pegar aqui o significado, só dar uma recapitulada aqui, mas nós vamos seguir aqui sobre esse tema. Vamos lá, capítulo 2, por gentileza, pegue aí, Atos capítulo 2, versículo 1 e 2, amém? Atos capítulo 2, versículo 1 e 2, está aí na tela? Tá. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, os teólogos têm uma definição muito bacana para esse cumprindo-se. A palavra cumprindo ali tem a ideia de preenchendo-se, ou seja, tornando-se completo os dias necessários para o cumprimento da promessa. Então era uma medida necessária, profética, porque ela tem uma expressão muito relevante no contexto histórico. Vamos recapitular aqui agora, mas esse cumprimento aqui era um tempo, a medida necessária para que isto viesse a acontecer. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos concordemente no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e preencheu toda a casa em que estavam assentados. Amém? Mais uma vez, ore comigo. Querido Espírito Santo de Deus, Tu és aquele que preenche, aquele que completa, Tu tens tudo o necessário para as nossas vidas. E nós estamos aqui, Senhor, neste projeto de aprendizado, de crescimento, de desenvolvimento, Pai, na Tua palavra. Senhor, te peço em nome de Jesus, que a Tua palavra seja expressa em nossas vidas, Pai, através da pessoa do Teu Espírito Santo, venha clarear as nossas mentes, para que tenhamos o discernimento necessário a respeito da Tua palavra e da Tua pessoa, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Tome seu assento, por gentileza. Nós, a partir da próxima terça, vamos focar um pouco mais nos dons espirituais. Aí nós vamos entrar um pouco mais nos dons espirituais, porque queremos falar um pouco sobre isso. Mas confesso a você que eu estou surpreso com o estudo que eu estou fazendo, apesar de já ter estudado outras vezes sobre o Espírito Santo de Deus. Eu não é que estou cometendo um erro, mas confesso a você que parece, às vezes, um pouco de, não é menosprezo, mas talvez de não tornar a relevância do Espírito Santo como ela deveria ser, quando eu pego para falar apenas dos dons espirituais. É como o seguinte: imagina que você tem muitas coisas boas que as pessoas querem de você. Imagina que você é um empresário bem-sucedido e você abençoa as pessoas, você doa, tudo que vem a você, você ajuda. Você não tem nada que alguém não queira que você faça, ou seja, você faz tudo que as pessoas precisam. Aí alguém chega para você, pastor Josué que está agora com um carro lindo também, né? Imagina, chega para você, pastor Josué,
e pergunta: ô pastor José, tudo bem? Você fala: tudo bem. Ah, você pode fazer isso para mim? Aí você fala: posso. Quando ele termina de fazer aquilo para ela, ela vai embora e esquece você. Ela aproveita apenas do que você tem. Ela não está preocupado com a tua companhia, sabe? Não está preocupado com o relacionamento contigo. Entende isso, querido? Você consegue compreender? Se nós focarmos apenas nos dons espirituais, podemos cometer o erro de querer apenas o benefício do Espírito Santo e não a comunhão com Ele. Não, olha, eu estava meditando sobre isso essa noite e pensei sobre isso. Porque às vezes, o crente, ele às vezes é um pouquinho egoísta. Se você for pegar a oração de um crente nos últimos 20 anos, talvez, olha lá, hein? Talvez pouquíssimas dessas orações vai ser assim: hoje eu não vou pedir nada, hoje eu quero apenas ter comunhão contigo, Espírito Santo. Ou hoje eu não quero fazer um culto para poder pedir, hoje eu quero fazer um culto de celebração, de gratidão. Hoje eu vou estar na presença do Senhor, não por interesse, vou estar para ter comunhão com Ele. Entende isso, queridos? Você entende isso? Que muda um pouco a situação? Então nós devemos pensar sobre isso. O Espírito Santo de Deus é uma pessoa com sentimentos. Nós aprendemos isso aqui já. E com os sentimentos, Ele interessa pela sua companhia, pelo seu relacionamento. Amém? Então não quero cometer esse erro, por isso estou abrindo um pouco para falarmos um pouco mais sobre o Espírito Santo. Bem, cadê a folha? Me dê uma folha dessa aí, por favor. Isso, Sandra, por favor, aqui, evangelista Sandra, uma folha dessa aqui, por favor. Eu coloquei, daqui a pouco eu vou falar para você sobre isso que eu coloquei aqui, tá bom? O Pentecoste judaico sobre o nosso, mas eu vou falar no finalzinho. Deixe-me apenas pontuar algumas coisas que nós já havíamos colocado aqui. Pode ir para o próximo aí, por favor. Próximo slide. Isto. A atuação do Espírito Santo a partir do Pentecostes. Queridos, quando nós observamos o que aconteceu no Pentecostes, eu estou crendo que foi o maior evento depois do nascimento de Jesus Cristo. Eu estou convencido que foi o acontecimento mais importante do universo depois que Jesus Cristo veio ao mundo e morreu. Por quê? Presta atenção no que está acontecendo, queridos. Deus está criando uma instituição na terra. A igreja, Ele está construindo um projeto aqui neste mundo chamado igreja, e a forma com que Ele vai sacramentar esse projeto, que Ele vai constituir esse projeto, é através do quê? Do derramar do Espírito Santo. E aí você vai ver daqui a pouco, a diferença do Pentecoste nosso para o judeu, é que nós temos algo muito relevante a comemorar, porque o Pentecostes para nós significa a instituição da igreja de Jesus Cristo, com a presença garantida do Espírito Santo de Deus. Então olhe para alguém que está do seu lado e fala o seguinte: a instituição igreja jamais falirá. Coloca aí, fala com ele aí, fala: não tem como falir. Por quê? Porque o gerente, porque o presidente, o diretor dela na terra chama-se Espírito Santo de Deus. Amém, queridos? É Ele quem dá as coordenadas para a igreja. Se não tem poder, é Ele quem dá poder para a igreja. Se não tem comunhão com os céus, Ele vem e restabelece a comunhão com Deus. Se não tem graça, comunhão com os irmãos, Ele entra no meio, tira a divisão, tira o rancor, tira a discórdia e traz união. Se tem problemas qualquer de enfermidade, Ele entra na igreja, cura a enfermidade. Se está faltando capacidade para agir, Ele entra na igreja, capacita, habilita, dá poder, dá graça. Ele faz tudo necessário para a igreja funcionar.
Amém, queridos? Isso é muito relevante, queridos. Então vamos aqui aos pontos. Primeiro ponto aqui que nós falamos, alguns acontecimentos do Pentecostes que marcaram. Primeira coisa aí que nós vimos aí, é que todos estavam reunidos. Todos quantos? 120 pessoas aproximadas. Estavam ali reunidas. Começaram com 500, lembra? Quando Jesus, ele é glorificado, tinha mais ou menos 500 pessoas ali vendo. E eles estavam reunidos. Começaram até com propósito, mas de repente foi embora 1, 2, 10, 100. Não vamos esperar não. 10 dias, tinha uns 300. 20 dias, tinha uns 200. E eles foi diminuindo, até que ficaram 120. Todos que permaneceram. Todos. E aqui tem uma palavra muito relevante, querido. Escute isso aqui. Todos que esperaram, todos que confiaram, todos que aquele dia decidiram receber a promessa, foram cheios do Espírito Santo de Deus. Não houve restrição. Alguém dali não ficou, por que eu não recebi? Não teve isso. Todos foram cheios. Todos que estavam reunidos. Por que eu estou falando isso aqui, queridos? Porque às vezes tem pessoas que não se sentem merecedora do que está sendo pregado. Tem pessoas que não têm o sentimento de que ela merece. Escute isso aqui que é muito sério. Por quê? Porque talvez o passado dela, talvez as circunstâncias que aconteceram, talvez por um sentimento que ela, talvez não, sabe, ela acha que, poxa, eu não tenho a capacidade, eu não tenho o conhecimento, eu não li o tanto que ele leu, eu não fiquei todo o tempo com Jesus, eu não estive junto com ele, eu não participei de tudo. Escute isso aqui, queridos, isso é muito relevante. Hoje nós estamos falando de um derramar do Espírito Santo que você, a sua casa toda pode receber. Não há restrição. A característica número 1 do Pentecostes que nós acreditamos é que todos foram cheios. E aqui, queridos, nós temos esta inclusão, os salvos, candidatos ao batismo com o Espírito Santo. Observe contudo que a salvação não é o batismo com o Espírito Santo. Não é. Aceitei a Jesus. Não é. Agora, eles estavam seguindo a Jesus. Depois Jesus morreu, ressuscitou, foi glorificado. Agora eles estão crendo nas promessas de Jesus. Eles continuam no processo. São salvos. Talvez você começou a caminhada e de repente você desistiu de buscar os dons espirituais, desistiu de receber essa presença gloriosa. O tempo vai passando, sabe qual a tendência? É um esfriamento da promessa, é um esfriamento daquilo que nós achamos relevante, é uma tendência, não, queridos, escute isso, você é salvo, você tem a promessa, agora você também pode receber a promessa. Amém? A palavra de Deus, aí no segundo parágrafo da página 181, diz: a palavra de Deus elimina qualquer dúvida nesse sentido. Atos capítulo 2, versículo 38 e 39, temos uma relevância disso. Pedro recebe, olha que lindo isso, queridos, isso aqui é bacana. Pedro recebeu, está cheio, agora ele começa a pregar, ele prega, aí todos aqueles que convertem, que aceitam a Jesus, agora ele tem autoridade para transferir para eles também. Presta atenção no que está sendo dito aqui, querido, é que você recebendo aqui, ouça a palavra profética, você recebendo aqui, quando você chegar na sua casa, aonde você colocar a planta dos seus pés, você também estará habilitado a transferir para todos quantos creem. Glória ao nome do Senhor. Amém? Diga, eu recebo isso. Amém? Isso é para nós, essa promessa está de pé ainda, queridos.
Todos quantos creram, criei, recebi. Agora você tem a habilidade para ir e transferir também. Amém? Incomoda o irmão que está do seu lado aí e fala assim: sua casa também vai receber isso. Diga: sua família também vai receber isto. Paulo, lá em Atos capítulo 19, versículo 2, está dito na nossa apostila aí, ele chega numa igreja, e ele pergunta: você já recebeste o Espírito Santo? Lá, coloca aí, Atos 19, 2. Nem sabemos que existe Espírito Santo. Disse-lhe: recebeste já, vós já o Espírito Santo, quando creste? E eles disseram: nós nem ainda ouvimos nem que haja. Escute isso. Por que eu estou insistindo em falar com você aqui? É que se você não conhecê-lo, se você não parar para aprendê-lo, você não vai entender a relevância dele. Por isso eu quero que você saia daqui pensando sobre isso, pedir para você comprar um livro, para você depois ler, rabiscar. Irmão Décio ali está rabiscando o livro dele, está lendo. Querido, leia isso em casa, pegue essas anotações, tem uma promessa de Deus, escreve isso. Por quê? Porque isso vai fortalecer o seu coração. Amém? Quando Paulo explicou para eles, olha o que acontece. Próximo versículo 3. Perguntou-lhes: então, em quem sois batizados então? E eles disseram: no batismo de João. Versículo 4. Mas Paulo disse: certamente João batizou com o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. Versículo 5. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. Amém, queridos? Glória a Deus. Amém. Versículo de número 6. E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam línguas e profetizavam. Pastor, quer dizer que não há necessidade de fazer um curso teológico para poder receber o batismo com o Espírito Santo? Paulo só explicou: ele existe. Você foi batizado com o batismo de João, mas agora tem o batismo do Senhor Jesus. E esse batismo é falar em línguas. Querido, presta atenção, não precisa te explicar muito. Eu creio. Crê? Ele impôs as mãos. E imediatamente eles foram cheios do Espírito Santo. Falaram em línguas e profetizaram. Amém, queridos? É a tua fé que vai definir. Eu creio em ti, Espírito Santo. Você que ainda não é batizado, faz esse exercício, por favor, agora aí, vai. Fecha teu olho, por favor. Ou você que é batizado, faz isso mais uma vez. Fecha teu olho, levante a mão e fala: Espírito Santo, eu creio em ti. Harabacharandai. Diga isso: Espírito Santo, eu creio em ti. Aleluias. Deus vai encher você e a sua casa em nome de Jesus. Amém? Então, nós temos esta palavra, que todos foram cheios. Ao próximo ponto agora, volta lá para a nossa apresentação. Então, todos. O segundo ponto, o som vindo dos céus. Aqui nós temos algo muito relevante, queridos. A Bíblia diz: um som como de um vento. Tinha vento, sim ou não? Não, é como de um vento. Ouvia-se o barulho, mas não sentia-se o vento. Som como de um vento impetuoso que encheu toda a casa. Imagina um barulho, querido, de som. Eles olham, mas não estou sentindo nada, querido. O que está acontecendo? O que está acontecendo? É a presença dele. Ele está vindo aí. Olha, ele está enchendo a casa. Ele está enchendo a casa. Glória ao nome do Senhor. Esta é algo muito relevante. Por quê, querido? Porque o som que veio do céu como de vento, não houve um vento natural, mas sim com os efeitos sonoros, circundante e propulsores. O que isso representa? Olha aqui, por favor, na sua apostila, 12 coisas que isso representa. Olha que interessante. Primeiro, o vento fala de força impulsora, como nas velas de um barco, nos moinhos. O vento tem um fator muito relevante. Muito relevante.
É força que impulsiona. O vento separa a palha do grão, o leve do pesado. O vento move e movimenta águas, árvores. Não sei se você já teve a oportunidade de estar no mar aberto e observar como que o vento movimenta aquelas águas pesadíssimas. Pesadíssimas. Olha que lindo, é algo que você não pega, está aqui, você não pega, é algo muito simples, mas quando ele é direcionado para a água, ele tem poder extraordinário. Então, olha, eu estou te mostrando a comparação do que parece que é algo insignificante, algo que não tem relevância, mas quando ele é direcionado, o extraordinário acontece. O vento fertiliza, levando o pólen à vida. Olha só que coisa linda isso, queridos. O vento limpa árvores, campos. O vento não tem cor, favoritismo, individualismo, discriminação. Não tem. Ele está em todo lugar. Quando ele bate, vai em todo lugar. O vento move-se continuamente. Tem as referências bíblicas aí, para depois você ler em casa. O vento não tem cheiro, mas espalha perfume. Não tem cheiro não. Se você ligar aquele negócio, não tem cheiro nenhum. Mas vai ali, joga um perfume ali. Ele vai espalhar esse perfume. Amém? Olha para alguém que está do seu lado e fala assim: o Espírito Santo vai levar o perfume que você tem a todos que são à sua volta. Profetiza e fala assim: você tem algo que alguém precisa sentir. Você tem algo de especial. E o Espírito Santo de Deus vem, pega isso e direciona isso. Amém, queridos? Glória a Deus. Aqui é importante refletir sobre o papel do altar do incenso no tabernáculo. Você também, veja também em 2 Coríntios 2, 14 e 15. O vento, quando se move, é infalivelmente sentido e notado. Quando ele se move, o extraordinário acontece. O vento refresca, suaviza o calor. O vento, o ar, alimenta, vivifica, dá vida ao pulmão, a vida orgânica. Em Ezequiel capítulo 37, versículo 8 e 10, naquela visão que Deus deu ao profeta sobre um vale de ossos secos, vemos-nos corpos, ossos, nervos, carne, peles, mas não havia vida, até que o Espírito soprou vida nele. Quando Deus quis dar o start de vida para o homem, o que ele faz? Ele sopra o fôlego de vida no nariz. Está entendendo isso, queridos? Nas narinas do homem. Então preste atenção, tem algo especial do Espírito Santo de Deus quando diz desse vento. Quando você vai em umas marmorarias, lá tem uma peça que corta a pedra de mármore. Aquela máquina que corta, eu descobri que não é uma serra, não é o diamante que é mais poderoso. Sabe o que é? É o vento. Eles condensam o vento, posiciona ele, e ele então é capaz de cortar peças inteiras de mármore que nada consegue quebrar. Apenas o vento direcionado, o ar direcionado. E aí se adiciona água, querido, aí o negócio melhora ainda, e tem poder de cortar ferro, inclusive, aço. Olha que coisa extraordinária isso, queridos. Então, quando a Bíblia fala disso como um vento, está falando que as características dele também representa o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus é um vento? Claro que não, mas o agir dele tem essas propriedades. Amém? O vento é misterioso. Você está vendo ele? Ninguém vê. É misterioso. E aqui temos algo muito interessante, porque apesar de não vermos, apesar de não ter cheiro, apesar de ser impetuoso, ser poderoso, realizar coisas extraordinárias, é que eles sentiram, eles perceberam, eles ouviram
Pastor, o que significa isso? É que o mover de Deus na tua vida vai fazer com que você perceba. Vou repetir, vai fazer com que você sinta. Um dia perguntaram para Benihí, como é que eu sei? Eu tenho ou não tenho o Espírito Santo de Deus? Ele falou, você não tem. Ele falou, mas como assim você tem coragem? Eu falei, se você tem dúvida, você não tem. Porque quem tem, tem certeza que tem. Pastor, se eu não tenho, é isso que eu quero falar com você. Você precisa começar a buscar esta convicção já. Começar a buscar essa convicção agora. Na sua casa, na sua família. É preciso que você, quando vai orar, tem que ter alguma coisa diferente. Você tem que começar a sentir algo diferente, algo gostoso. Tem que ter alguma coisa diferente. Você tem que falar, eu estou sentindo alguma coisa diferente aqui. Tem uma presença aqui. Você tem que começar a sentir isso, queridos. Amém? A presença do Espírito Santo é algo que nós podemos sentir. E aí vem o próximo ponto. Olha só, a casa ficou cheia. Tinha 120 pessoas ali no cenáculo. Eu estive no local que provavelmente seria o cenáculo. E eu fiquei imaginando aquela cena ali. Local muito alto. A altura dele deve ser mais ou menos uma altura quase alta, um local alto. E um espaçoso. Eu fiquei imaginando ali, observando essa descrição agora. Eu fico imaginando, como é que é você sentir uma casa cheia? Cheia. Você já esteve aqui na igreja quando ela estava cheia, você sentiu ela, você olha para todo lado, tem alguma coisa. O que é isso, hein? Como é que é esse negócio? Os discípulos, eles estavam passando por um problema de depressão, quase. Por quê? Porque eles estavam entristecidos, porque Jesus havia morrido, e então Jesus voltou, apesar de ter falado com eles, ele foi embora, mas eles estavam ali já há 50 dias, e sabe, estava numa situação meio difícil. Agora a casa fica cheia. Eles começam a sentir não só um vento, mas presta atenção nisso aqui, querido, presença física. Sentimento de que tem alguém realmente ali preenchendo o ambiente. De nada eu tenho falta, por quê? Porque a presença, ela é percebida, ela é identificada. Amém, queridos? Escuta isso aqui, deixa eu falar algo profético para você. A sua casa é um lugar de você sentir a presença de Deus. Você tem que sentir ela preenchida, cheia. Sentou à mesa, tem a presença. Vai no quarto, tem a presença. Aonde você adentrar, a presença de Deus deve ser percebida. Amém, queridos? Aquele primeiro derramamento do Espírito Santo ocorreu em uma residência, uma casa familiar. E aqui vem um negócio bem interessante. A casa ficou cheia. Onde é que começa o Pentecostes? Na sua casa. Vou repetir, na sua família. Às vezes, olha só, nós viemos para a igreja e queremos ser cheios aqui, e então voltarmos para casa para resolver todos os problemas de casa. É legal isso, e eu creio que Deus faz isso. Mas ouça o que eu vou dizer para você aqui, queridos. O melhor lugar para você buscar a presença de Deus é lá no seu lar. Talvez a sua casa está despedaçada, está com um problema sério dentro do lar, tristeza, desentendimento. Queridos, escute isso. Reúna a sua família para buscar a presença do Espírito de Deus. Reúna a sua casa para poder buscar Deus lá. Então, sei o que fazer, vamos buscar a presença de Deus aqui um pouco, vamos falar para Ele poder vir, vamos buscar para que a gente possa sentir, pastor, orei e não aconteceu nada, faz de novo, orei e não aconteceu nada, faz de novo, vai orando, porque a casa sua vai ficar cheia, glória ao nome do Senhor, amém? E aqui temos algumas observações de Deus com a família, né? O primeiro aí está em Atos 2,17, vemos que todos os membros da família estão incluídos na promessa do Pentecoste. Vossos filhos e vossas filhas, e vossos jovens e vossos velhos. Olha lá, 2,17, Atos capítulo 2, versículo 17. Coloca aí, por favor. Olha que lindo isso aqui, queridos. Está lá pegando a promessa de Joel, né? Essa promessa é para nós. Tem como colocar aí? Atos 2, versículo 17. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu Espírito derramarei sobre toda a carne.
Agora, aleluias, imagino, Pedro está dizendo aqui agora, pastor José Nilson, ele está dizendo: ei, os profetas sonharam com esse tempo, os que vieram antes de nós, eles desejaram, eles quiseram, profeta Joel até profetizou, que nos últimos dias, agora vocês estão vendo o que está acontecendo com os vossos olhos. O que estão vendo? Nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, os vossos filhos, casa, e vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. Olha que interessante, a casa, queridos, é lá na nossa casa, amém? Eu quero profetizar sobre a sua vida, que você vai acordar na sua casa, teu pai e tua mãe vai falar assim: eu tive uma visão essa noite, eu vi o Espírito de Deus entrar aqui. Vai um jovem da tua casa levantar a mão e profetizar: ele está aqui, ele está curando, ele está... E de repente você vai ver alguém se levantando lá, os seus filhos profetizando, os jovens tendo visões, e alguma coisa nova acontecendo dentro do seu lar, amém? Deus há de derramar do Espírito dele sobre as nossas famílias, amém? Essa promessa é para nós. Então o profeta Pedro, quando está pregando aqui agora, ele está dizendo o quê? Agora nós estamos vendo. Está vendo esse barulho que vocês estão vendo aí? Está vendo esse som? É porque a promessa chegou. Agora sabe o que acontece? É que muitos acham que essa promessa foi só para lá, para o Pentecostes, foi somente para aquele dia. É para hoje. Diga para alguém que está do seu lado, fala assim: essa promessa é para hoje. Fala assim: é para hoje, é para agora, Ele quer fazer isto, amém, queridos? Eu poderia estar orando na igreja aqui, dizendo: Senhor, derrama o teu Espírito nessa igreja, venha renovar essa igreja num tempo futuro. Não, eu estou dizendo: Senhor, agora, Senhor, nós queremos isto hoje, amém? Eu quero isto hoje. Eu vou dizer para você, todos os cultos aqui, querido, eu tenho sentido a presença dEle. Quando começamos a adorar, eu sinto a presença dEle, glória ao nome do Senhor. Então, antes do julgamento do mundo com o dilúvio, Deus proveu salvação para Noé e toda a sua família. Está lá em Gênesis capítulo 6, versículo 18, tópico 2 aí na página 8:3. Em Êxodo 12, 3, 4, vemos que o Senhor instruiu cada família a tomar um cordeiro para si. Na noite em que ele julgou os egípcios, os israelitas foram milagrosamente salvos pelo sangue do cordeiro. 4, na expressão Sara, será salvo tu e a tua casa, Atos 16, 31, vemos a promessa de Deus para os chefes de família, amém? Então quando a gente lê aqui, e a casa ficou cheia, nós lembramos do nosso lar. A nossa casa será o referencial de Deus para milagres de Deus. Eu já contei aqui e volto a repetir que a minha infância eu vivenciei muitos milagres dentro da minha casa. Deus usava papai. Eu não sei quantas vezes eu vi papai chegar e expulsar demônios e o demônio sair. Papai orava e Deus curava câncer. José Gomes foi um homem usado por Deus, e todos nós lá em casa tínhamos comunhão com Deus. Era extraordinário. A Josélia tinha sonhos, visões, Simone profetizava, Josane profetizava, e quando acontecia alguma coisa, papai começava a orar, Deus tomava e profecia. De repente, alguém em visão: eu vi isso e vai acontecer isso, e Deus falava conosco, amém, queridos? Na minha casa, eu percebo isso claramente. De repente, Patrícia levanta, acorda de manhã e fala: eu tive um sonho, vamos orar. Deus vai nos dar um livramento. Então a gente ora, e de repente eu vejo só o sinal daquilo, porque o livramento foi dado, amém? Deus fala conosco. Outro dia ela levantou de manhã e falou: Oséias, meu amor, tive um sonho. Eu falei: o que foi? Eu sonhei que meu serviço mudava tudo, absolutamente tudo. As cadeiras eram todas mudadas, a chefia era toda mudada, e havia uma mudança radical, algo extraordinário. E de repente as cadeiras eram levadas, aqueles que tinham cadeira, pensa, e ela contou o sonho dela. Eu falei: vamos orar, fique tranquila, se Deus deu sonho, vamos orar e Deus há de agir. Passaram-se alguns dias, mês passado que ela chegou em casa e falou: a mudança aconteceu, mudou toda a regra do órgão lá, e todos os chefes foram
demitidos. Houve uma mudança geral em todos, houve uma mudança que todo mundo está desesperado lá por cadeira. Pensa, o meu sonho se tornou realidade. Deus estava preparando ela. Ela falou, mas eu estou tranquila, porque eu vi o final. Ela via o final, ela falou, a minha cadeira ninguém tocava. Amém? Então você entende isso, queridos? Às vezes, por que é importante você ter sonhos espirituais? É porque de repente, quando as coisas começam a acontecer, a perturbação começa a vir, meu querido, fique tranquilo, sabe por quê? Porque Deus já te deu o conforto. Alguém está desesperado, e o que vai acontecer? E agora? Você está tranquilo dizendo, eu sei o que vai acontecer, a mão poderosa de Deus está sobre a minha vida. Amém? Quando eu estava para assumir a diretoria da Secretaria da Convenção Nacional, Deus tomou o meu sono. Eu perdi uma noite inteira de sono. Estava em Cristalina e não dormi aquela noite. Fiquei acordado a noite inteira. Então, sem sono, o que eu vou fazer? Senhor, dá-nos direção. O que está acontecendo, Senhor? Opera a maravilha, tem misericórdia. Eu estava com a viagem programada para Gramado, tudo certo, tudo programado, passagem de voo, tudo organizado. E aí o Espírito Santo falou comigo, não vai. Eu falei, como é que é? A passagem está pronta. Não vai, se você for, você vai ter que perder e vai voltar. Eu falei, tudo bem. Segundo dia de novo, noite inteira, claro. Eu falei, meu Deus, o que está acontecendo? Fui orar de novo. O Espírito de Deus falou comigo de novo, não vai, porque era no outro dia que eu ia sair de manhã de Cristalina, pegar o voo aqui, para ir para Gramado, não vai. Ok, quando é de manhã cedo, eu recebo uma ligação, que o secretário executivo da convenção havia falecido. Eu falei, entendi tudo. Terceira noite eu perdi o sono de novo. Eu falei, não, Senhor, já sei o que aconteceu, tá bom, já cancelei a viagem, não vai mais, já tinha cancelado. Ele falou, não, você não está entendendo. Eu falei, então o que é Espírito Santo de Deus? Eu falei, e ele falou comigo, vai acontecer algo novo. Terceira noite sem sono, Deus falando comigo. Quando foi no outro dia, eu recebi uma ligação dizendo, você vai assumir a Secretaria Executiva da Convenção. Você entende que Deus fala, queridos? Você entende que Deus fala com você? Eu estou falando disso, querido. É de Deus como é. Você, às vezes, tem gente que perde a bênção. Eu poderia ter complicado toda a situação se eu tivesse pegado um voo, tivesse indo embora. Não, eu vou, não quero nem saber. Vou embora. Chegar para minha viagem, estou lá na viagem, eu teria problema sério, poderia não pegar o voo, ia dar um desconforto geral, poderia complicar. Às vezes tem pessoas que complicam. Deus fala com ela, mas ela é cabeça dura. O Espírito Santo de Deus está quase puxando ela para trás, mas ela não escuta, ela não ouve. Sabe? Todos os seus problemas é um problema de não conseguir ouvir a voz do Espírito Santo de Deus. Eu vou repetir para você ouvir. Todos os seus problemas é um problema de você não conseguir ouvir a voz do Espírito Santo de Deus. Outro dia eu estava lendo lá em Romanos, capítulo 8, o que significa? O Espírito geme com gemidos inexprimíveis. E eu falando, Senhor, o que é isso? Como é que é isso? Aí Deus estava falando comigo, é porque às vezes você quer alguma coisa, e aquilo vai te destruir. Às vezes o Espírito Santo de Deus está falando com você e você não quer ouvir. Então ele entra no meio e fala, Deus, não deixa isso acontecer. Ele não está entendendo, Deus. Ele geme por minha e por sua causa, para que não sejamos destruídos. Amém, queridos? Por isso que é bom você ter comunhão com Ele, por isso que é bom você conseguir ouvir a voz do Espírito Santo de Deus, porque quando você ouve a voz do Espírito Santo de Deus, olha que a Bíblia diz, o vento sopra aonde quer. Assim são aqueles dirigidos pelo Espírito Santo de Deus. Olha para cá, deixa eu dizer uma palavra para você aqui. Será que você é capaz de ser tão dirigido pelo Espírito de Deus, que se você levantar hoje, ele fala, vai para cá, você vai. Se ele fala, não vai, você não vai. Se ele fala, para, você para. Se ele fala, age, você age. Será que nós temos essa sensibilidade, queridos? Oh, aleluias! Eu não estou com pressa não, queridos.
Não estou com pressa. Eu vou parar aqui nesse ponto e a gente vai tomar depois em línguas de fogo. Pega esse papel, por favor, aqui. Deixa eu finalizar com esse papel aqui, por favor. A gente vai continuar na próxima sobre línguas como de fogo, tá bom? Vamos falar sobre isso aí. Pentecostes judaico e o Pentecostes cristão. Significado e origem. Eu fiz aqui duas distinções, só para você entender qual é o seu diferencial de celebrar o Pentecostes para a celebração de um judeu. Não que ele esteja errado do ponto de vista histórico, não, isso é relevante. Mas eu quero te mostrar aqui alguns pontos, porque eu estava estudando isso ontem, perdi o sono, pastor Josué. Isso é raro, mas perdi o sono. Se o Senhor Deus está querendo que eu estude esse negócio aqui, que eu entenda um pouco mais, e eu fui lá estudar, e aí eu peguei isso aqui, eu falei, olha que legal isso aqui. Olha só, significado e origem. O significado e origem do Pentecostes para mim e para você difere do judeu. O judeu celebra 50 dias após a Páscoa, ou seja, ele conta a Páscoa. Jesus morreu que dia? Jesus morreu que dia? Irmão do céu. Na sexta? Sim ou não? De Páscoa, sim ou não? Melhor, sexta-feira santa, sim ou não? Sexta-feira santa. E aí ele ressuscita quando? No domingo. Então observa que contado após a Páscoa, contava-se quantos dias? 50 dias. Então eles celebravam esse dia. Por quê? Porque era um dia com ênfase na colheita de cereais, em memória do êxodo. Agora, olha o cristão, nós celebramos 50 dias após a Páscoa cristã, relacionando o derramamento do Espírito Santo, Atos 2, 1 e 4. Foco aqui é na formação da igreja e capacitação para o ministério. Então, olha o diferencial aqui. O judeu vai celebrar o Pentecostes. O que ele vai fazer? Começou a colheita, 50 dias, agora vamos celebrar os primeiros grãos. Eu e você, Pentecostes, 50 dias, mas é o derramar do Espírito Santo de Deus sobre a igreja e o nascimento da igreja, da maior instituição de Deus da terra. Caráter agrícola versus expansão do evangelho. Judeus, festa da colheita após 7 semanas, está lá em Êxodo 23:16, reconhecimento da bênção de Deus na colheita. Ou seja, o foco deles está no material. Cristão, ênfase a colheita de almas para o reino de Deus, representa a expansão do evangelho. Olha só, nós celebramos o Pentecostes porque no dia que após o Pentecostes, no derramamento do Espírito Santo, 3.000 pessoas. Agora, não é qualquer pessoa. Presta atenção aqui, queridos. Não é qualquer pessoa. Quem estava reunido em Jerusalém? Povos de todas as línguas e nações. Olha a estratégia do Espírito Santo de Deus, irmãos. Presta atenção nesse detalhe aqui. Isso aqui é lindo quando você começa a entender isso. É que em Jerusalém, lembra disso? Volta lá, deixa ali o texto ali de Atos capítulo 2, só para os irmãos poderem pegar esse ponto aqui. Atos 2, a partir do verso 5. Olha isso aqui. E em Jerusalém estavam habitando judeus, homens religiosos. Então tinha gente religioso lá naqueles 3.000. Tinha de todas as nações que estão debaixo do céu. Isso aqui é interessante, né? De todas as nações que estão debaixo do céu naquela época, tinha ido em Jerusalém. E eu descobri um negócio interessante, está até um ponto de sequência aqui, é que, por que o Pentecostes era tão cheio de pessoas? Por quê? Muitos conheciam Jerusalém, ali era um lugar de passagem, mas sabia que era um lugar de prosperidade. Sabia que Deus tinha uma promessa, porque eles ouviam as histórias. Então aquelas pessoas que tinham esse entendimento da relevância do Pentecostes, saíam de suas nações e iam a Jerusalém. Só que se pegar a data aí, o dia de Pentecostes, ou seja, nessa semana, era a semana melhor de viagem, por causa do clima. Por que eles não iam antes? Por causa do clima.
Por que eles iam nessa data? Por causa do clima, era favorável. Então esse clima era favorável. E olha para cá, a estratégia do Espírito Santo de Deus é nessa data que todos vão estar aí. Então pode marcar no calendário da terra, porque eu vou descer lá para poder fazer algo extraordinário. Povos de todas as nações. Volta ali, por favor. Debaixo do céu. Agora vai para o versículo 7, por favor. 7. Não, 8. Isso. Como, pois, ouvimos cada um na nossa própria língua em que somos nascidos, olha, começando aí a evangelização. Eles estão ouvindo aquelas pessoas falarem, peraí, mas eu não sou daqui, eu estou entendendo o que ele está falando. Ele está falando algo dos céus. A língua espiritual que os discípulos estavam falando, talvez, eu imagino que eles interpretavam aquilo, mas talvez nem eles estavam entendendo o que eles estavam falando, mas aqueles que ouviram, estavam entendendo a mensagem. Olha que coisa extraordinária é isso, pastor Juscelino. Quem estava entendendo? Próximo. Pardos, medos, elamitas, habitantes da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto, Ásia, Frígia, Panfilha, Egito, Líbia, Cirene, forasteiros, romanos, judeus, está todo mundo ali de outras línguas. Agora tem alguém profetizando, e alguém, o que ele está falando? Eu estou entendendo o que ele está falando, eu estou entendendo essa mensagem aí. Por isso que quando Pedro vai pregar, queridos, a mensagem já está na mente deles, e 3.000 pessoas aceitam a Jesus. Agora, olha a palavra, olha que palavra interessante aqui, queridos. Quando eles são batizados com o Espírito Santo, recebe o mesmo que os discípulos têm. Imagina agora, terminando a festa de Pentecostes, um grupo está descendo, volta o versículo 9 aí, um grupo está descendo para, os pardos estão descendo para suas cidades, medos, os elamitas, os da Mesopotâmia estão descendo, e eles estão descendo as suas carruagens, e falando em línguas estranhas, e eles estão descendo falando em línguas estranhas para os seus países de origem, e quando eles chegam lá falando outras línguas, que negócio é esse? Aconteceu algo extraordinário lá em Jerusalém, houve um mover extraordinário, nós aceitamos ao Jesus Cristo que foi morto, mas ressuscitou, e nós também fazemos parte agora, nós temos pacto com a promessa. Presta atenção na mudança de cultura internacional que acontece, é porque eles sabiam que tinha uma geração carimbada, tinha uma geração que havia sido carimbado como sendo o povo da promessa, só eles tinham acesso a Deus. Aí eles voltam dizendo, ei, agora nós achamos uma forma de termos um pacto, para também fazermos parte daquela nação. Oh, aleluias! E o evangelho de Jesus Cristo agora é internacional. Você pode aplaudir ao Senhor por isso? Aleluias! Oh, glória a Deus! Oh, Rabanará, Xaraná, erga lá, fique de pé, queridos, tá bom por hoje. Oh, aleluias! Oh, aleluias! Olha, eu fico imaginando o que é alguém da Mesopotâmia, lembrando que na Mesopotâmia foi o povo que escravizou o povo de Deus, mas agora tem alguém que esteve em Jerusalém, foi cheio do Espírito Santo, e agora ele desce para poder falar, ei, sabe aquele povo que nós machucamos, maltratamos, lá agora está acontecendo um mover do Espírito Santo, e tem algo extraordinário acontecendo, e agora nós também fazemos parte dessa história.
Oh, meu irmão, escute isso aqui: a sua família, os seus familiares de longe, de perto, não estão excluídos da presença do Espírito Santo de Deus. O que estamos pregando aqui, Pedro, o que estamos pregando aqui, Francisca, o que estamos pregando aqui, irmão Wilson, é para que vocês também liguem para os seus lá de longe, liguem para os seus de outras terras e possam dizer: tem um derramado Espírito Santo, e ele pode alcançar a sua casa, a sua geração, ele pode alcançar as nossas famílias de longe também. Oh, aleluia. Você pode levantar as suas mãos aos céus, por favor? Você pode dizer: Espírito Santo, nós queremos isso de novo. Você pode dizer isso aí, por favor? Vamos dizer todos juntos. Vai, diga isso aí, vai. Vamos fazer uma oração nisso aqui. Vai, diga: Espírito Santo, nós queremos isso de novo. Irmãos, eu não sei o que vai acontecer, mas eu tenho plena convicção de que Ele vai se manifestar de uma forma inteiramente pessoal, absoluta, sobre as nossas vidas. E essa história dessa igreja vai impactar não só Brasília, não só o Brasil, mas o mundo vai conhecer o nome da Adegales pelo que Deus vai fazer em nosso meio. Pastor, é para isso? Está pregando? Não, não é para isso não, mas a presença dele não será oculta apenas aos nossos olhos, ela vai se expandir além das nossas fronteiras. Vai, fala mais uma vez aí, fala: Espírito Santo, nós queremos. Faz de novo. Fala com ele aí, faz de novo, Espírito Santo, faz de novo, vai.